É uma bênção estar na casa do Senhor para de fato adorá-lo, glorificar o nome dele, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, eu pergunto, onde nós estaríamos agora? Onde estaríamos? Onde eu estaria? Onde você estaria? Mas Deus, no seu grande amor, que é riquíssimo em misericórdia, planejou uma salvação tão perfeita, um plano perfeitíssimo, e nesse plano Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para vir a este mundo tão cheio de pecado, um mundo tão corrompido. Ele sendo santo, como sempre foi rejeitado por muitos, foi para a cruz, mas esse era o plano de Deus. Alguém chega a dizer que Deus fracassou. Deus nunca fracassou. A morte de Cristo foi um fracasso. Imagine só, como se Deus não fosse verdadeiramente presciente, onisciente, onipotente, onividente, viesse fracassar. Imagine só. Infelizmente tem pessoas assim que pensam que a morte de Jesus foi um fracasso de Deus. Meus irmãos, lemos aqui alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 15, versos do 1º ao 8º versículo. E foi uma palavra que hoje à tarde estava procurando algo para trazer para os irmãos, e foi esta palavra que veio ao meu coração, que realmente me cativou, e o Espírito Santo do Senhor me ajudou a preparar algo aqui para os irmãos. Conto desde já com as orações de todos. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor, eu também vim. Irmãos, não há dúvida, não há a menor dúvida, a menor sombra de dúvida, de que Israel, que deveria ser uma nação que deveria influenciar outras nações, infelizmente falhou. A nação de Israel foi uma nação privilegiada, porque foi a nação a partir da qual o Senhor escolheu um homem chamado Abraão, fez promessas a Abraão, prometeu dar a ele milhares e milhares de descendentes. Chegou ao ponto do Senhor mandar ele olhar para o céu e contar as estrelas. Era impossível ele contar, e assim será a tua descendência. Abraão, com a idade avançada, sua esposa também, era impossível numa análise humana achar ou alguém admitir que uma pessoa naquela idade, tanto ele como a esposa, ainda poder gerar filhos, sendo que a sua esposa era estéril, ou estéril praticamente, ela nunca teve filho, né? A não ser por intervenção divina, Deus prometeu e cumpriu. Não vou contar toda a história de Israel, os irmãos conhecem a história, como Deus prometeu, assim o Senhor fez, tirou o povo do Egito. O Senhor fez promessa no percurso da viagem, revelou-se a Moisés, trouxe a lei para que o povo vivesse, trilhasse aquele caminho da lei, obedecendo os mandamentos do Senhor, os decretos, as normas do Senhor. E a finalidade era o quê? Que o povo fosse um povo separado, um povo santo exclusivamente para adorar o Senhor, e que pudesse propagar essa fé no Deus de Abraão a outras nações. Mas infelizmente, reitero, Israel fracassou nesse plano.
Durante o percurso no deserto, este povo da promessa, desobedeceu ao Senhor, murmurou contra os servos do Senhor, Moisés e Arão, murmuraram, duvidaram do Senhor, e isso não foi algo bom diante dos olhos do Senhor, foi algo infelizmente triste. Foi um quadro triste, esse quadro de Israel, que recebeu essa incumbência de ser uma nação que recebeu a lei. Outras nações não receberam a lei como eles receberam, mas infelizmente, repito, desobedeceram ao Senhor, e as consequências vieram. Deus enviou profetas, a maioria dos profetas, ou todos praticamente, foram rejeitados. Alguns foram até mortos, perseguidos, torturados, humilhados, mas todos eles foram enviados pelo Senhor, todos os profetas de Deus. O que é que a gente vê isso? Israel fracassa no percurso do deserto, na trajetória até chegar à terra de Canaã, rejeita os profetas do Senhor. E se você, eu anotei aqui algumas referências, se você depois quiser anotar e consultar, a nação de Israel entrou pelo caminho da idolatria, e Deus já tinha advertido eles para eles não seguirem os caminhos dos deuses das nações pagãs. Eles desobedecem ao Senhor, apesar do Senhor ter dado a eles a revelação, a sua palavra, desobedeceram, conforme consta em 2 Reis, capítulo 17, versículo 12, capítulo 23, verso 24, 2 Crônicas 24, 18, e muitos textos. Apenas eu estou citando esse, mas vocês podem ler, principalmente quando você começa a ler o livro de Juízes, irmãos, como esse povo foi desobediente a Deus, como Israel foi uma nação que entrou pelo caminho do desvio, do paganismo, da idolatria, e por terem desobedecido o Senhor, Deus permitiu que outras nações oprimissem Israel, e sempre que Deus levantava uma nação para oprimir Israel, para castigar Israel, o objetivo era o quê? Era aniquilar Israel? Não, era levar Israel ao arrependimento. Quando nós lemos o livro de Juízes, a gente vê esse quadro desolador. O povo desobedece, se arrepende, Deus restaura. É desobediência, arrependimento, restauração. Arrependimento, eles pecavam, né? Pecavam, desobedeciam, se arrependiam, Deus restaurava. Esse foi esse círculo vicioso. Resumindo, Israel desobedeceu o Senhor. Nós veremos aqui, vou citar alguns textos e trazer também para os nossos dias alguma coisa aqui que é muito interessante, para que possamos não ficar apenas no aspecto, irmãos, da narrativa, da história, mas também trazermos algo aqui para o aspecto normativo. Então é importante na Bíblia a gente saber distinguir o que é narrativa e o que é coisa, algo normativo para a gente. O que é norma? Norma é doutrina, é aquilo que a gente pratica. Pastor, tem algo na lei que a gente pode praticar? Ora, tem muita coisa sim. A gente não pode desprezar a lei. A lei, ela, se não fosse a lei, não haveria a própria condenação do pecado. A lei veio apontar o pecado, mas veio mostrar também a solução. Então, irmãos amados, o tema que dei para este ensino, que dou para esse ensino, é esse: as duas videiras. As duas videiras. Jovens, qual é o tema? Senhoras, qual é o tema? As duas videiras. Senhores, incluindo os obreiros, qual é o tema? As duas videiras. Toda a igreja, qual é o tema? As duas videiras. As duas videiras.
Vamos nos dirigir ao primeiro ponto. Essa mensagem, esse tema, este estudo tem aqui três pontos importantes. Primeiro ponto: Israel era a videira de Deus. Foi o que eu disse? Israel era a videira de Deus. A videira. Não confunda com a oliveira, é a videira. Há texto na Bíblia, eu vou citar esse texto, você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Isaías capítulo 5, versículo 4. Nós veremos que Deus tratou Israel nessa época do profeta Isaías, e não só na época do profeta Isaías, mas o texto é importante que a gente cita aqui, o texto de Isaías capítulo 5, versículo 4, Deus está tratando Israel como uma vinha, uma videira. Então, de acordo com a palavra do Senhor no Antigo Testamento, Deus trata Israel como uma videira de Deus, conforme alguns textos. Eis o texto de Isaías capítulo 5, versículo 4, menciona o seguinte: vejam só, que mais se podia fazer a minha vinha? Deus está perguntando: o que mais vocês querem que eu faça por vocês? Diga-me algo que eu não fiz por vocês, Israel. Tudo que foi necessário eu fiz. Abri mar vermelho, mandei as pragas para castigar aquela nação que oprimia vocês, mandei codornizes no pleno deserto, fiz com que rocha brotasse água, mandei nuvem para proteger vocês do sol causticando, a nuvem para dar sombra para vocês. À noite o deserto era tão frio, mandei uma coluna de fogo para não deixar vocês morrerem de frio. O que mais vocês querem que eu faça com vocês? O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E porque, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas, uvas que ninguém se alimenta, uvas, existem uvas bravas, que não são doces, o nome já diz, uvas bravas, uvas azedas. Que mais se podia fazer a minha vinha? Que é Deus que está perguntando. O que foi que faltou para vocês, Israel? Recomendações? Mandamentos? Leis? Tudo Deus deu a eles, sim ou não, irmãos? Levantou líderes, levantou comandante de exércitos, levantou juízes, levantou profetas. O que mais vocês querem? Faltou alguma coisa para vocês, Israel? Me diga alguma coisa. Ou seja, irmãos, Deus está mostrando aqui que Israel falhou na sua missão. Deus queria que Israel fosse, aqui metaforicamente falando, uma árvore que produzisse bons frutos, ou seja, que o povo, que a nação de Israel fosse uma nação abençoadora de outras nações, uma nação que realmente se submetesse a Deus e as pessoas olhassem para a nação e dissessem: olha como Israel é uma nação próspera. Eles são prósperos porque eles só adoram a Deus, por isso que eles são prósperos, por isso que tem a bênção do Senhor. Mas Israel transgrediu, adorou outros deuses, desprezaram os profetas, rejeitaram os profetas. O profeta Jeremias foi colocado dentro de um buraco, numa cisterna cheia de lama. E muitos outros profetas do Senhor, outros foram esbofeteados, torturados, mortos, cerrados ao meio. Então, amados irmãos, Israel falhou na missão de produzir o fruto desejado pelo Senhor. Mas a parte A do versículo 7 do mesmo profeta Isaías, não há dúvida alguma aqui que o Senhor diz, mostra que Israel era de fato a vinha do Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 7, a parte A: pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel.
Não há dúvida. A vinha do Senhor é a casa de Israel, ou seja, a nação de Israel. Resumindo, irmãos, esses dois textos já nos revelam o que eu estou dizendo para os irmãos, que o povo de Israel era considerado para Deus uma videira para produzir bons frutos, mas produziu frutos bons ou ruins? Frutos ruins. Dois textos aqui que nos revelam isso. E quando nós chegamos no Salmo 80, nós vamos verificar que essa videira foi uma videira trazida do Egito. Qual foi a nação que veio do Egito? Israel. Sim ou não? Não há dúvida. O Salmo 80, versículo 8, expressa o seguinte: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. E não foi isso que aconteceu? No início da nação de Israel, Deus estabeleceu Josué. Moisés, meu servo é morto, Deus levanta Josué. Qual era o objetivo de Josué? Conduzir o povo até entrar em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, começaram a conquistar outras nações. Não foi assim? Vocês que leram o livro de Josué? Foi fácil a conquista, irmãos? Não foi fácil a conquista. Houve guerras, muitas batalhas, muita luta, muito sangue derramado. Às vezes a gente acha que as bênçãos de Deus assim são fáceis de nós recebermos. Eu vou orar e Deus vai mandar. Eu oro e Deus vai abrir as portas do céu, vai escancarar as janelas do céu. E a gente acha que as coisas são fáceis. Mas a gente tem que conquistar as coisas, irmão. E quando a gente conquista, a gente valoriza mais as coisas. O estudante que quer passar no concurso difícil, ele vai precisar estudar muito. Não basta só orar. Orar é importante, sim, mas você tem que se esforçar, estudar, pagar o preço, fazer a sua parte. Irmãos, aquilo que é para Deus fazer, só Deus faz. Aquilo que é para o homem fazer, nós devemos fazer. Deus não vai passar na nossa frente para fazer aquilo que você pode fazer. O que é que vem a sua mente agora? Vem a minha mente aqui agora. E vocês vão concordar comigo. Jesus, se ele quisesse, ele tinha dito: Lázaro, sai para fora, né? Pleonasmo, né? Mas tem que sair mesmo. Sair da tumba para fora. Ele poderia ter dito isso e Lázaro ter: pois não, Senhor. Empurrava a pedra com a mão. Mas não foi assim. Jesus disse o que para os homens? Tira a pedra. Por quê? Tinha gente ali, tinha muitas mãos ali, pessoas para ajudar. E foi o que eles fizeram, removeram a pedra e Lázaro saiu. Então, o que é para nós fazermos, Deus não fará. Deus poderia ter destruído todos os inimigos de Josué? Poderia. Mandar praga, doença no povo, o povo ia morrer. Mas não foi assim. Porque quando Deus dá uma coisa assim muito fácil, a gente não dá valor. Quando a bênção vem muito fácil, a gente não valoriza a bênção. E Deus queria que o povo valorizasse a bênção que Deus tinha prometido, a terra prometida. Vocês vão ter que brigar, lutar, conquistar, expulsar os cananeus, os filisteus, o povo ali, jebuseus, gigazeus, heteus, tantos e tanta gente, para que o povo valorizasse a bênção de Deus. Amém, irmão? Estão entendendo?
trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Deus lançou fora usando o povo. Deus usa a matéria-prima que ele tinha. Qual era? O povo. As pessoas. Deus não poderia ter dito: Josué, vocês fiquem só olhando, não precisa rodear a cidade, eu vou implodir os muros de Jericó, fica assistindo. Ele não poderia? O povo nem precisava, o povo de novo, outra caminhada. Deus mandou. E no último dia foram 7 voltas. Todo dia o povo ia, de novo. Sério, no último dia, Deus não poderia ter feito com que os muros de Jericó fossem implodidos na primeira viagem do povo? Poderia? Poderia. Claro. Não precisava nem o povo ter ido caminhar, mas Deus queria o povo, porque Deus conta com gente, amém, irmãos? Amém. Deus conta com o povo, comigo, com você, com a igreja dele, para levar avante a mensagem do Evangelho. E na 7ª volta, o que aconteceu? Todo mundo gritou, em uníssono, bradou, e os muros vieram ao chão, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Salmo 80, verso 8. Mas quando chegamos no Salmo 80, versículo 14, nós encontramos Israel clamando. O clamor dos israelitas. Clamando porque eles sabiam que tinham transgredido, desobedeceram ao Senhor. E eles clamam para que Deus se lembre da vinha, que era eles. Irmãos, pode ser o pior pecador. Se o pecador clamar arrependido, Deus é compassivo, Deus perdoa, Deus restaura, Deus exalta, Deus coloca em posição que Ele quer. Não é assim que Ele faz? Como é que eles clamaram? Está aqui, Salmo 80, versículo 14. Ó Deus dos céus, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. Qual era a vinha? Israel. Eles sabiam que Deus tratava eles como um viticultor. Vamos falar isso aqui um pouquinho mais à frente. E eles, estando em desobediência, clamaram ao Senhor: Senhor, Deus dos exércitos. Veja que as grandes orações da Bíblia, às vezes elas são grandes no aspecto assim da importância da oração, mas às vezes ela é curta. Pode ser uma frase curta, mas ela é uma oração de exaltação. Veja aqui: ó Deus, Deus dos exércitos, volta-te, olhe para cá. É como se, Senhor, olhe para a gente, olhe para Israel. Senhor, dirige os seus olhos para a nação de Israel. Nós te rogamos, atende dos céus. Não precisa nem o Senhor descer, é só o Senhor despachar do céu e a bênção vem e visita esta vinha. Glória a Deus. Então a nação israelita falhou como videira, mas suplica para que o Senhor venha visitá-la. Amados irmãos, devemos rogar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele sempre ouve o clamor, os rogos das pessoas que têm esperança nele, pessoas que desejam ver a videira do Senhor produzindo frutos. É o que veremos agora no próximo ponto deste ensino. Tem meia hora e ainda temos 2 tópicos, mas com a graça de Deus vamos ver, né? Quando for necessário parar, a gente para, se for o caso, continua. Porque a palavra de Deus, ela é riquíssima, irmão. A palavra de Deus é como um garimpeiro. Ele encontra um filão de ouro, e ele não se contenta só com aquele filão de ouro, ele quer achar mais ouro. Ele não se contenta só com aquilo que ele acha, só com aquela
pepita. Não, ele tem mais coisa. E é verdade, quanto mais ele escava, mais tem ouro. A palavra de Deus é assim também. Quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo de Deus revela coisas aqui maravilhosas para a gente. Não é verdade, irmã Leilani? Glória a Deus. Então vocês viram que Deus tratou Israel como uma videira. Videira. Uma videira. Mas vamos entrar agora no segundo ponto. Diga, Jesus. Ah, foi fraco. Jesus, a verdadeira videira. Oh, glória. Jesus é a verdadeira videira. A primeira videira fracassou, transgrediu, decepcionou, não obedeceu. Por isso que a mensagem, alguém lembra o tema da mensagem, qual é? As duas videiras. Tem gente que já se esqueceu. As duas videiras. A primeira videira, quem era? Israel. Fracassou. Mas a segunda videira não vai fracassar. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, antes de sermos ainda mais específicos no que vamos entrar agora, eu gostaria que vocês fossem para o livro de Romanos. Rapidamente, esse versículo ele é muito importante porque a gente não pode, de forma alguma, desprezar a palavra de Deus. Tudo que há na Bíblia serve para a nossa edificação. Romanos capítulo 15, procurei bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim, irmãos: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que Paulo escreveu isso aqui? Porque Paulo sabia que tudo que existia antes do Novo Testamento, a lei, os profetas, os escritos, tinha uma finalidade. Qual era a finalidade aqui? Ele diz, porque tudo que dando foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, serve de ensino, aponta para algo mais adiante. Então, essa videira que foi Israel, estava apontando para quem? Para Jesus. Certo, irmãos? Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, a gente deve se contentar, se consolar com a palavra do Senhor, tenhamos esperança. Esperança em quê? Aí muita coisa. Esperança na ressurreição do nosso corpo. Quem é que tem esperança aqui? Na ressurreição do corpo? Esperança do corpo ser transformado. Esperança de habitar com Jesus na glória. Esperança de estar diante dele. Esperança de sentar no trono dele, porque ele prometeu, uma das promessas lá: ao que vencer farei com que sente no meu trono. E muitas promessas o Senhor tem. Então a gente tem que ter esperança. Um crente sem esperança precisa aceitar Jesus de novo para ter esperança. Um crente desanimado, você já viu um comerciante desanimado vender alguma coisa? Pode ser o produto mais ruim que tiver na feira, a pessoa vai dizer: esse aqui é o melhor remédio, você toma e você vai ficar bom assim. Você diz: rapaz, pela convicção dele, esse remédio é bom mesmo. Às vezes é só o quê? Garapa. Está entendendo? Mas ele deu tanta ênfase, a propaganda foi tão bem feita, que o povo compra. Agora, um crente que vai falar de Jesus desanimado, não crê mais nas promessas, não crê mais no milagre, não crê na ação do Espírito Santo, vai convencer quem? A ninguém, irmão. Não tem nenhum crente assim desanimado aqui, né? Esperamos que não tenha. Então nós vimos que Romanos 15, versículo 4,
É um texto maravilhoso. Então, com base nesse texto, nós podemos entender que tudo que foi escrito no Antigo Testamento nos aponta para quem? Jesus. Jesus. Ele é fiel. E ele foi fiel. Cumpriu toda a lei. Ninguém cumpriu a lei. Somente Jesus cumpriu a lei. Peço que os irmãos me ouçam com atenção. Então, no devido tempo, Deus enviou alguém para substituir a nação de Israel, no sentido de ele ser a referência ideal, perfeita, porque Israel, infelizmente, decepcionou, uma negação, mas já era plano de Deus. Irmãos, faço uma pergunta: Deus sabia que Israel iria fracassar? Sim ou não? Sabia. Deus sabia. Mas no plano dele, na mente dele, ele já ia prover uma maneira de alguém ser perfeito. E através desse que é perfeito, muita gente fosse alcançada. Por que Israel falhou em sua missão? Resposta: porque não foi fiel aos mandamentos do Senhor. Havia, que era Israel, fracassou. Israel, diga, Israel transgrediu. Israel negligenciou. Israel apostatou. Tá certo? Apostatou. Porque na hora que Israel volta-se para os deuses feito pelos homens, está apostatando. Negou a fé, negou a revelação que Deus deu, voltou as costas para o Senhor, apostatou. O que foi que Deus fez? Vocês sabem responder. Ele enviou Jesus Cristo com a missão. Qual foi a missão? Trazer a salvação ao mundo, já que Israel havia fracassado espiritualmente. Deus queria que Israel fracassasse? Não. Não queria. Ele queria que Israel fosse uma nação de referência. Mas infelizmente o pecado, desde os nossos pais lá do Éden, passou às gerações seguintes. E por mais que os homens procurassem obedecer à lei, sempre transgredia. Porque quem transgredisse no mandamento, transgredia nos demais também, desobedeceu a lei. Só para que você não se esqueça, quem era a videira do Antigo Testamento? Israel. Mas Israel fracassou. Mas, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 15 de João, agora voltemos para o texto, João capítulo 15, versículo 1, para que não houvesse nenhuma dúvida, Jesus fez a seguinte declaração: ouça-me bem, por favor, e ensine isso para alguém depois. Porque Jesus disse, pastor, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Ele estava dizendo: Israel, vocês fracassaram, porque vocês não são a videira verdadeira. Agora, eu sou a videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Jesus disse, por quê? Porque Israel pecou, fracassou, transgrediu. Eu gosto da versão Almeida revisada nesse texto aqui. A Almeida corrigida, que é da maioria dos irmãos, diz: meu pai é o lavrador. Mas eu gosto da Almeida revisada e eu trouxe o texto aqui. Jesus disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. E eu vou dizer a vocês porque eu prefiro essa versão aqui, viticultor, e vocês vão entender, vão concordar comigo, irmãos. Por que eu gosto desse termo viticultor?
A razão é muito simples. O que faz o lavrador? Resposta: o lavrador é aquele que prepara a terra para gerar alimento. O lavrador que prepara a terra para alguém plantar. Então, no meio da Revista Corrigida, não é muito claro o texto dizer que Deus é o lavrador. É melhor a versão Almeida revisada. O que faz o viticultor? Resposta: é aquele que cultiva vinhas. Cultivador de vinhas. Aí o texto está de acordo com o que Jesus falou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o cultivador. Aleluia. É ele que cuida da vinha e não apenas da terra. Porque a terra você pode plantar, pode cuidar da terra e plantar pé de coco, pé de macaxeira, né? Isso, mandioca, milho, feijão. O lavrador faz isso, mas o texto aqui, meu pai é o viticultor, é aquele que exclusivamente cuida da vinha. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é um viticultor. Quem é a videira verdadeira, irmãos? Hein? Jesus, o Filho. Quem é o viticultor? Deus, o Pai. Não se esqueça disso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um viticultor. O que Jesus quis dizer com essa expressão? O que Jesus quis dizer, irmão? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um viticultor. O que ele quis dizer? Jesus estava dizendo que Israel, como videira, como vinha, não era verdadeira. Ele estava dizendo, de fato, Israel não é videira. Israel, Jesus está dizendo, Israel não é referência. Eu sou referência. Porque vocês desobedeceram ao meu pai. Eu não, eu obedeço a meu pai. Mas prossigamos, irmãos, nesses 16 minutos aproximadamente, para nós entrarmos no terceiro tópico, que é um dos tópicos mais importantes dessa mensagem, não desprezando demais. O que somos em relação à videira verdadeira? Diga, o que somos em relação à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Quem é o viticultor? Deus. E nós? Somos quem? Vamos chegar lá. Tá certo? Mas antes de entrarmos nos versículos seguintes, infelizmente, Jesus sendo a videira verdadeira, nem todos os israelitas creram nele. Ele declarou: se eu sou a videira verdadeira, todo mundo creu? Não. Infelizmente, muita gente não creu. Muita gente creu em Jesus, mas também teve uma parte do povo que não creu nele. E o pior, essa parte do povo que não creu nele era gente que conhecia a palavra de Deus. Os religiosos, irmãos, os religiosos, os professores, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, que eram para dar exemplo e dizer realmente Jesus está certo, porque nós conhecemos a história de Israel. Israel transgrediu, Israel foi uma decepção, Israel matou profetas, Israel desobedeceu, Israel murmurou, Israel foi idólatra. Mas agora ele está dizendo que a videira verdadeira. Era para ele dizer assim, e ele é mesmo, porque ele cura, ele ressuscita morto, ele dá vista cego, ele faz com que paralítico ande, ele é a videira verdadeira. Olha as evidências, é ele. Glória a Deus. Mas que nada, irmão. A maioria dos religiosos foram contra Jesus. Porque as pessoas boas são rejeitadas por outras pessoas? Porque quem rejeita é gente ruim, é gente que não ama a Deus, é gente que não quer obedecer a Deus,
É gente que não se submete à palavra de Deus, por isso rejeita quem é bom, por isso que eles rejeitaram Jesus. Irmãos, as evidências estavam muito claras que Jesus de fato era a videira verdadeira. Tantos e tantos milagres, até o vento ele fez com que o vento se silenciasse, as ondas do mar parassem, andou por cima das águas, irmãos. Ele é a videira verdadeira, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus. Mas muitos irmãos escarneceram dele, fizeram pouco caso dele. Mas para os que desprezaram Jesus, ele tem uma palavra, nesse mesmo texto. Para as pessoas que desprezaram Jesus, a videira verdadeira, ele tem uma palavra. Qual palavra, pastor? João 15, versículo 2, parte A. João 15, versículo 2, parte A. Essa mensagem não é para a gente não, é para o povo incrédulo. Ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Eles tinham Jesus ali, Jesus estava no meio deles, mas eles não se aproximaram de Jesus, não creram em Jesus, então não vão produzir fruto. Para produzir fruto tem que estar ligado em Jesus. Para produzir fruto tem que estar com a seiva circulando pelos galhos, senão não vai produzir fruto. Como é que eles queriam ter a vida mudada e religiosos se eles não se aproximavam de Jesus? Pergunta aos irmãos. Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quem tira? Quem é que tira? O viticultor. O viticultor vai lá na videira. Aí ele vê que aquele galho não está produzindo. O que é que ele faz? Corta. Esse galho aqui não vai produzir nada. Quem é que corta? O viticultor. Mas o Senhor, na parte B do mesmo versículo, ouça o que ele diz para aquelas pessoas que se voltam para Ele, nós, né, irmãos? Nos voltamos para Ele, para o Senhor. Olha o que Jesus diz em João 15, versículo 2, parte B. Ouça o que disse o Senhor Jesus: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem limpa? Quem é que limpa? Quem limpa? O viticultor. Então o crente que ele produz fruto, Deus limpa ele ainda, quer que ele produza mais fruto. Não é verdade? Em seu ministério terreno, o Senhor Jesus veio e revelou a Israel o segredo para a nação ser restaurada. Israel, como videira, fracassou. Aí Jesus trouxe, revelou a eles a maneira deles se consertarem com Deus. A videira que fracassou, Jesus trouxe a fórmula, o método, o antídoto, para que eles fossem restaurados e voltassem novamente ao viticultor. Está em João capítulo 15, versículo 4. Jesus diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Jesus estava dizendo ali, não só para nós crentes, como também para os discípulos e para pessoas ali que também não gostavam dele, não apreciavam ele. Ele estava dizendo: fiquem em mim, permaneçam em mim. Se vocês ouvirem as minhas palavras e crerem em mim, vocês serão abençoados. Ele está dizendo: está em mim, eu em vós. Se vocês estiverem em mim, ligados a mim, eu estou ligado em vocês. Porque nós, de fato, Jesus vai revelar mais à frente, nós somos as varas, os galhos. E o tronco principal quem é? É Jesus, a árvore. Toda árvore não tem um tronco? Uma árvore, estou dizendo uma árvore. E não tem os galhos? Tem. Os galhos estão ligados a quem? Ao tronco. Não é verdade? O tronco é o principal ali. Jesus é isso. Então ele está dizendo: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Vocês já viram um pé de uva produzir uva, o galho dando cortado da videira? Não. Vai morrer, vai secar, vai se quebrar, vai servir para lenha.
Está em mim ou em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a gente precisa estar ligado em Jesus. Se os judeus, na época do Senhor Jesus, tivessem se aproximado dele, confessado que ele era videira, realmente Jesus, eu creio que o Senhor é a videira verdadeira, assim como muita gente creu, até alguns religiosos creram também. Nicodemos, por exemplo, fazia parte lá do Sinédrio, né? E outros creram no Senhor. Mas infelizmente, irmãos, Israel, ao invés de crer na videira verdadeira, o que eles fizeram? Desprezaram a videira, mataram a videira, crucificaram a videira, não é verdade? Porém a videira ressuscitou. Glória a Deus, para a glória do Senhor. Eles destruíram a videira, mataram a videira, acharam que pronto, acabou a videira. Mas Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele é a videira verdadeira. Glórias ao nome do Senhor. Esse foi o pior erro de Israel, foi matar a videira verdadeira. E matando eles a Jesus naquela cruz, estavam assinando perante Deus um atestado de rejeição da verdadeira videira. Nós não queremos. Os irmãos estão lembrados quando Jesus expulsou aquela legião de demônio do Gadareno, estão lembrados? Aquele homem endemoniado foi plenamente restaurado. A saúde psíquica dele voltou à normalidade, assim, um homem que andava clamando, morando nos cemitérios, e Jesus restaurou aquele homem, salvou ele e fez dele um pregador da palavra, não foi? Ele saiu anunciando na cidade de Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Isso causou uma grande admiração. Mas o que aconteceu? As pessoas chegaram lá, quando viram que aqueles porcos tinham 2.000 porcos aproximadamente, se precipitaram de despenhadeira abaixo e morreram afogados. Os donos dos porcos foram lá anunciar na cidade, o povo veio, não queremos Jesus aqui. E viram o homem perfeito, não era outra evidência da videira. Olha o homem, quem era aquele homem? Andava, nem correntes prendeu aquele homem. Agora esse homem está aqui, ó, sentado, vestido, em plena consciência. Olha só, não era para causar admiração? O povo rejeitou Jesus. Os gadarenos, não queremos o Senhor aqui. Vocês sabiam, irmãos, que tem muita gente que não quer nada com Jesus, odeia Jesus? Tem gente assim, que não crê nele, odeia Jesus, mas nós amamos o Senhor, Jesus, nosso Salvador pessoal, a Ele honra e glória. E quando a gente chega em João 15, versículo 5, olha que revelação maravilhosa. Olha, você está inserido aqui, irmãos. Eu e você estamos aqui nesse versículo aqui. O que Jesus disse, pastor? Eu sou a videira, vós as varas, ou seja, os galhos. Nós somos os galhos. Glória a Deus. Quem é galho do Senhor aí? Aleluia. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, um galho cortado da videira não vai produzir fruta. A uva não vai produzir. Não vai. É como a gente também. A gente só é alguma coisa, irmão, porque nós estamos em Cristo Jesus. Toda vez que a gente desobedece ao Senhor, é como se a gente não quisesse fazer parte da videira. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, tão amoroso, que quando a gente transgride, desobedece, entristece o Espírito Santo, e a gente pede perdão, Ele nos restaura. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira. Glória a Deus. Pergunta aos irmãos, a resposta é tão fácil. Um galho fora da videira pode produzir uvas, irmãos? Não, em absoluto. O que pode acontecer com um galho fora da videira, irmãos? Secar-se, ser quebrado, servir de lenha, não é verdade? É isso. É isso.
Existe crente seco? Não existe galho seco? Existe crente seco? Sim ou não? Sim, certamente existe. Vocês querem saber? Não vou dar nome a ninguém aqui, meu irmão. Quem sou eu para dizer quem aqui é seco, quem não é? Não é o papel nosso aqui dizer. Mas veja só, escute, aí você vai dizer se é seco ou não. O senhor estava preparando essa aula aqui, o Espírito Santo, claro de Deus, fala no nosso coração e a gente vai colocando aqui. E para eu não esquecer, eu vou ler aqui, viu, irmão? Quem é seco, pastor? Quem pode ser seco? Quem não glorifica? É porque está seco. Vem para o culto é uma bênção, Deus derrama poder, a presença de Deus é algo assim tremendo, e a pessoa não dá glória a Deus, é porque está seco. Na verdade, irmão, está seco. Parece que está no velório. O velório é assim, todo mundo calado, rosto triste, né? Ou alguém já viu alguém dar uma gargalhada no velório, só se estiver doido. Não é verdade? A gente tem que glorificar. Crente que glorifica a Deus não é crente seco, não, é crente ligado na árvore, na videira. Quem não lê a Bíblia? Porque está seco. Se lê a Bíblia todo dia, é porque está ligado na videira, 24 horas. Quem não vem para o culto de doutrina, é porque está seco. Eu não estou falando dos irmãos que trabalham, aí é outra coisa. Está doendo, mas está em casa. O culto de doutrina eu não vou não. Eu não vou aprender nada lá. Olha, vocês aprender tanta coisa aqui hoje. É porque está seco, não vem. Quem não ora, é porque está seco. Quem não diz aleluia, é porque está seco. Quem não... Agora sim. Quem não é matriculado na escola dominical, é porque está seco. Eita Jesus! Pastor, não vai poupar ninguém aqui não, irmão. É a palavra de Deus. Está certo, tudo bem, a pessoa trabalha, às vezes o marido da irmã não é crente, você tem que ficar aqui de manhã fazer meu café, preparar o almoço, mas a mulher, se for uma mulher de Deus assim, ela prepara o almoço. Olha, meu filho, olha, o almoço já está feito, viu? Quando eu chegar, eu esquento no micro-ondas, você vai almoçar. Não se preocupe não, prepara. Agora, não usa o argumento, não, porque meu marido não é crente, eu tenho que fazer o almoço. Prepare no sábado. Prepara, acorde mais cedo, deixa aí o bife para ele esquentar. O que mais? Quem vive falando mal dos irmãos, é porque está seco. Quem vive enganando os irmãos, é porque está seco. Quem vive murmurando, é porque está seco. Quem vive mentindo, é porque está seco. E crente mente, de vez em quando tem uns que mentem. Quem gosta de flertar com o pecado, olhar para o pecado, amar o pecado, olhar para o pecado, desejar o pecado, é porque está seco. E muitos casos, né, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é correção para a gente. Se por acaso algum desses itens você achou que está seco, você vê para o lugar certo, para você ouvir isso e Jesus querer você ligado na seiva. Eu vou participar mais da obra, eu vou me matricular na escola dominical. Olha que bênção. Domingo aqui, tem quantas irmãs aqui, irmã Helena? 50, 60 irmãs? Olha quantas tem no culto de doutrina. O dízimo, está o dízimo aí hoje. O dízimo das irmãs, do conjunto, das herdeiras. Ainda bem que ainda tem o dízimo, né? Pior se não tivesse. O dízimo eu digo em quantidade, né? Em relação à quantidade de irmãs. Domingo aqui tanta gente. Não é verdade? Gente aqui que eu nunca nem vi. E apareceu, né? Mas sempre assim, isso é aniversário, isso é em conjunto da mocidade, isso é no Betel, é em todos os conjuntos, irmão. Tem gente que está distante, né? Bem antes de você vir à igreja, tem aniversário, aí faz a farda, aí chega aqui com a cara mais lisa do mundo. Não é verdade? É verdade. Depois ninguém nunca mais vê, só na glória. Não é, irmão Reginaldo? Verdade, irmão, é desse jeito. Irmãos, para concluir,
para concluir essa mensagem aqui, para concluir esta mensagem, escute-me bem, por favor. Nós estamos no século 21 e é um século onde as pessoas, nós não estamos mais no século 19 nem no século 20, estamos no século 21, onde as informações elas passam muito depressa. Você liga o celular, o que está acontecendo na China agora, a gente fica sabendo, no Japão fica sabendo, de tudo. O mundo cada dia mais pendendo por materialismo, por secularismo, mundo mergulhado no materialismo. As pessoas estão preocupadas mais com o ter do que com o ser, não é? Quem tem é valorizado, quem não tem não é valorizado. Então, muito cuidado com o mundanismo entre nós os crentes. O mundanismo tem influenciado a vida de tantas pessoas. A nossa maior carência é ainda permanecermos fiéis ao Senhor. Ainda que, jovem, você chegue na faculdade e encontre lá um professor ateu que procure lhe desviar da fé, permaneça ligado na rocha. Diga, olha, esse professor, eu já sei quem é esse camarada, é um agente de Satanás, mas eu estou ligado na videira verdadeira, Jesus. Eu quero estar ligado. Pode me chamar de trouxa, pode me chamar de quadrado, pode me chamar de gentalha, sei lá, do que for. Eu estou firme na rocha, eu estou firme na videira. Mesmo que sua turma, lá 40 alunos, só você é crente, você é vara do Senhor. Você é galho do Senhor. A seiva, ou seja, o Espírito Santo está circulando no seu ser. Você está ligado em Cristo. Você tem promessa. Não baixe a sua cabeça. Levante a cabeça e diga: eu sou salvo em Jesus Cristo. Jesus disse, irmãos, João 15, versículo 4: e estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. A gente só pode dar algum fruto se Jesus estiver, se nós estivermos ligados nele e ele em nós. Aí a gente pode dar fruto. Fora isso, seremos galhos secos, galhos quebrados. Não é? Tem muitos crentes quebrados, muitos crentes secos, muitos crentes indo por fogo aí do inferno, né? Porque está flertando com o diabo, brincando de ser crente. Se Israel, escutem bem, irmãos, estou concluindo, amados. Se Israel, amados, rejeitou a verdadeira videira, foi porque rejeitou estar ligado a Cristo e a sua doutrina transformadora. Amém? Cada crente individualmente, irmão, precisa produzir uma boa quantidade de frutos. Que Deus tenha misericórdia de nós para produzir bons frutos. Não é fácil, a gente reconheço que eu também sou muito falho, sou falho, como você também é falho, mas que a gente possa entender e pedir a Deus: Senhor, me ajude a produzir frutos dignos do teu nome, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo isso e muito mais coisas ainda a gente precisa ter, não é verdade? Então, que Deus tenha muita misericórdia de nós. Será que nós temos feito isso? Temos procurado ser varas ligadas ao Senhor Jesus? Onde nós estamos falhando? O importante é que nós, mesmo com as nossas fraquezas, nossas falhas, nós possamos estar ligados ao Senhor, tendo comunhão com Ele, com a igreja, com os irmãos, com a palavra, orando. Não é verdade? Lembre-se, isso aqui é importante, tudo que eu falei aqui é importante, mas isso talvez seja a coisa mais importante aqui. Claro, a palavra de Jesus em primeiro lugar, né, irmão? Mas vejam só, de toda a reflexão que eu trouxe aqui para vocês, lembre-se de uma coisa: nós não fomos chamados para sermos videira. Nós não fomos chamados para ser videira. Nós fomos chamados para sermos ramos ou galhos. Nunca exija do seu cônjuge perfeição. Nunca exija da sua esposa a perfeição. Esposa, nunca exige do seu esposo a perfeição. Não espere perfeição do pastor Moisés Câmara. Eu não sou perfeito. Nenhum obreiro aqui é perfeito. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós. Todos nós. Não é verdade? Porque nós não somos videira. A videira é que não falha.
A videira é perfeita. Nós somos os galhos, nós somos os ramos. Não é verdade, irmão? Mas a seiva circula em nós, ou seja, o Espírito Santo está em nós para a gente procurar. A gente só peca, a gente só aborrece os irmãos, aborrece a esposa, aborrece a filho, aborrece a obreiro, aborrece a tanta gente, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que nós somos as pessoas mais corretas do mundo. A gente aponta aqui, estou apontando para o irmão. Como disse alguém, quando você aponta para o irmão, você está apontando um dedo, mas tem quantos olhando para você? Uns 3 ou 4, né? Ainda tem um olhando para cima. Deus tem misericórdia, né? Tem misericórdia, tem 3 ali apontando para a gente. Então nós não fomos chamados para sermos videira, mas para que sejamos ramos que dá uma boa quantidade de fruto. Lembrai, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pode ser o crente mais falho do mundo. Mas ele, não, mas eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou negligente, mas tem uma coisa, eu não deixo de ser crente. Eu confesso Jesus como meu Salvador. O importante é você manter. Agora, a pessoa é falha, a pessoa deixa de vir para os cultos, deixa de vir para o trabalho do Senhor, não vem mais tomar ceia, não lê mais a Bíblia, não tem mais prazer em glorificar o nome do Senhor. Aí essa pessoa não vai sobreviver espiritualmente. Porque não está procurando, não tem interesse mais na obra de Cristo, na obra do Evangelho. É uma vara que está seca. Mas mesmo essa vara seca, se um dia lembrasse do Senhor, como fez Nabucodonosor, 7 anos comendo capim lá, pastando com os burros, com as vacas, né? E um dia ele levantou a cabeça e pronto. Quando levantou a cabeça, aí Deus fez com que a sua mente voltasse e ele teve uma sã consciência e tem uma coisa, confessou o nome de Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Glória a Deus. As pessoas que têm dado os frutos podres, sem gosto e sem qualidade, é porque estão ligados a outras árvores e não a Cristo, a verdadeira videira. Agora eu faço a última pergunta a vocês e vou parar agora. Você gostaria de dar muito fruto? Quem gostaria de dar muito fruto? Eu levanto as duas mãos, eu quero dar fruto. Fruto. Se sim, será que tem alguém aqui que não é crente em Jesus e quer voltar para o Senhor? Quer fazer parte dessa videira que é Cristo? Convido meus amados irmãos em Cristo para que todos que querem realmente dar mais fruto fiquem em pé em nome do Senhor e se coloque agora. Você vai fazer uma oração. Você vai fazer uma oração dizendo: Senhor, eu sou um ramo fraco, eu sou um ramo imperfeito, mas eu não quero arredar-me de Ti. Eu quero estar próximo a Ti, ligado a Ti. Me ajude, me ensina a ser mais crente, que eu possa produzir frutos dignos realmente, Senhor, do Teu nome. Quem entendeu o que eu disse aqui? Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho que vive e reina para todo sempre, o nosso Salvador amado e querido, Senhor, nós aqui trouxemos a Tua palavra, mostramos que Israel, Senhor, que foi tratado como a Tua videira, fracassou, falhou. Assim também, Senhor, nós somos falhos. Nós somos ramos, Senhor, nós somos galos que muitas vezes te desobedecemos, muitas vezes te decepcionamos, Senhor, muitas vezes, Senhor, negamos o Teu nome, Senhor, com nossas atitudes, meu Pai, mas nós queremos permanecer, Senhor, ligados na videira que é Cristo, porque nós sabemos que estamos ligados na videira. Ele nos restaura, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele traz para nós, Senhor, um sentimento maior, um compromisso maior para darmos frutos, Senhor, para que esses frutos glorifiquem o Teu nome. Senhor, perdoai nossas falhas, ó Senhor, assim como perdoaste Israel, restauraste Israel. Senhor, nós Te louvamos porque Jesus é a verdadeira videira e nós queremos estar ligados a Ele, Senhor. E Tu que és o viticultor por excelência, trabalhe conosco, trabalhe nosso coração,
trabalha em nossa mente, trabalha em nossas atitudes, em nossos pensamentos, Senhor, para que possamos estar ligados cada vez mais, Senhor, e produzindo frutos. É o que nós te pedimos, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, a videira verdadeira. Amém.